Essa aula que a gente vai falar agora sobre tipos de ciclos de vida, onde a gente vai entender um pouquinho como que todos esses organismos vivos que a gente falou até agora e que a gente vai falar daqui para diante, que a gente ainda vai entrar em reino animal, em reino vegetal, como que são os ciclos de vida desses organismos vivos. Porque você viu que existem várias formas diferentes desses organismos se reproduzirem, desses organismos serem haploides ou diploides. E você vai entender um pouquinho como é que fica essa relação. Beleza pura? Então dá uma olhadinha aí no slide para a gente entrar nesse assunto. Então, tipos de ciclo de vida, a gente vai falar aí basicamente da reprodução sexuada. Então a gente está falando de troca de material genético, de aumento de variabilidade genética e não tem como a gente pensar, em reprodução sexuada nesse estágio dos organismos vivos que a gente está vendo, sem pensar em estruturas, em células diferenciadas para a reprodução. Então, essas células diferenciadas para a reprodução, para a disseminação desses organismos, ao longo aí do tempo, das suas gerações, elas são chamadas de gametas ou de esporos. Depende de algumas características que a gente vai ver mais adiante. Beleza pura? Então, a produção de gametas e a produção de esporos, a gente pode dizer que é um processozinho de diferenciação celular, beleza? Então, dá uma olhadinha para mim aqui rapidinho que eu quero te atentar sobre uma coisa. Coisa que a gente falou na aula sobre protoctistas e sobre fungos e a gente ainda vai falar mais à frente também com outros grupos já dentro do reino animal. Não necessariamente significa que por você ter uma diferenciação celular, esse organismo forma um tecido verdadeiro, beleza? Tô lembrando disso para você ficar ligado. Mesmo sem possuir tecido verdadeiro, o organismo pode sim ter uma diferenciação celular, ter uma especialização daquela célula, principalmente voltado para um momento reprodutivo, ok? Porque quando a célula ela entra num processo de reprodução, seja ela assexuada ou sexuada, ela precisa sofrer algumas modificações. E aí ela já se torna uma célula reprodutiva, uma célula esporófita. Vamos lá, vamos ver, vamos entender o que isso quer dizer. Beleza? Dá uma olhada no slide aí então, porque uma das coisas que é extremamente importante para esse processo de reprodução sexuada é exatamente o tipo de divisão chamado de meiose, tá? Então, a divisão meiótica, vamos só lembrar aqui que ela produz células com a metade do... Vou botar do material genético Beleza? Então, a meiose, ela é exatamente um tipo de reprodução, de multiplicação celular, um tipo de divisão celular que você vai ter a redução da quantidade do material genético. Ok? Não, volta para mim aqui rapidinho. Se liga, uma coisa que rola uma confusão às vezes é confundir. Rola uma confusão é confundir. É isso mesmo. Rola uma confusão de achar que a meiose vai produzir a metade ou vai reduzir na metade a quantidade de célula. Não é isso, galera. Não é isso. Você vai ter uma multiplicação celular, porém cada célula vai possuir metade da quantidade de material genético da célula que originou anteriormente. Beleza? Então, a ideia da meiose é essa. Mas você já sabe disso e tem aula específica sobre reprodução celular lá, multiplicação celular, onde você vai entender o processo da meiose de uma forma mais ampla e mais aprofundada, beleza? Então, dá uma olhada no slide para a gente continuar. Se liga aí, que agora a gente vai introduzir um termo que a gente não estava falando antes. Que termo é esse? O termo aplonte.
Um outro termo que a gente vai introduzir também, eu vou explicar isso perfeitinho mais à frente com esquemas aqui para você entender cada passo, é o termo diploide. E o outro ainda, terceiro, que a gente pode dizer que é uma junção de tudo isso aí, é o haploide-diploide. Então, volta para mim aqui. O que isso significa? Isso significa que existem 3 grandes ciclos possíveis de vida nos organismos vivos, nos seres vivos. Óbvio, ciclo de vida só pode ser nos organismos vivos. Mas vamos lá. A ideia é você entender que em cada um desses ciclos haverá características específicas, aonde o adulto vai ter uma quantidade específica de DNA, de material genético, e o organismo que vai ser formado, né, como zigoto, ele vai ter também uma quantidade específica de material genético. Então você precisa estar ligado principalmente nesses 2 focos, no organismo adulto, ou que a gente vai chamar também de organismo maduro, e no organismo juvenil, ou que a gente vai chamar de zigoto, que é o primeiro momento ali na formação daquele organismo, tá? Então, a ideia é você estar sempre contrastando uma coisa com a outra. Quantidade de material genético no adulto, quantidade de material genético no zigoto. Quem deu origem ao adulto e quem deu origem ao zigoto. E você vai ver que isso se conforma em 3 maneiras diferentes. O ciclo haploide, o ciclo diploide e o ciclo haplobionte. Beleza? Ou haplodiploide, desculpa. Tá bom? Então, dá uma olhada no slide aí que a gente vai falar sobre isso. Então, vamos começar pelo ciclo haploide, mesmo porque é um ciclo do qual a gente já está um pouco mais familiarizado, levando em consideração que uma grande parte dos organismos vivos que nós estudamos até esse momento faz o ciclo haploide, beleza? Não é à toa que a gente está com um exemplo aqui, ó, de um fungo. Então, esse fungo aí, o Rhizopus oligosporus, ele é um organismo haploide, ou seja, ele tem uma quantidade N de material genético. Então, vou até colocar aqui, ó. Material genético. Beleza? Então, a quantidade de material genético que ele vai ter no organismo maduro, ou seja, no adulto, é N. Essa quantidade N no organismo adulto, ela não tem como reduzir mais. Se liga nisso, dá uma olhada para mim. Se liga. A quantidade N de material genético, seja no adulto, seja no zigoto, seja no esporo, seja onde for, não tem como reduzir mais. Então você já tem que ficar ligado nisso, porque isso já é um ponto de atenção para facilitar o seu entendimento do ciclo como um todo. Então, se o adulto ele é N, peraí. Então ele não tem como reduzir a quantidade de material genético da célula. Poxa, se ele não tem como reduzir a quantidade de material genético na célula, porque ele já é N como adulto, então ele vai ter que produzir alguma coisa que também é N. Então ele só vai poder fazer um tipo de reprodução para produzir essa célula, que também é N, independente do que ela for chamada, gameta, esporo, não importa. O que importa é que o tipo de multiplicação celular, de divisão celular, que ele precisa fazer para produzir um outro tipo de célula, vai ter que ser mitose. Ele não pode fazer meiose porque ele não tem como reduzir metade de N. Não existe isso. O organismo é N ou 2N. Entendeu? Esse é o primeiro passo. Isso já vai te dar uma ajuda legal, tá? Então, olha para o slide aí para a gente continuar. Então, baseado nisso que eu falei para você, o que vai acontecer? Esse organismo maduro, esse fungo aí do qual nós estamos falando, tendo a sua quantidade de material genético N, ele vai por mitose gerar, né, algumas diferenciações celulares ali para formar gametas, ou seja, células reprodutivas. Essas células reprodutivas, elas vão ser divididas em macho
ou fêmea. Beleza? Só que, quanto à quantidade de material genético, elas continuam sendo N, tá? Estou rabiscando muito aqui, tá ficando ruim. Ela continua sendo N, ó. Então, por mitose, um organismo maduro N produz gametas também N, sendo gametas macho e gametas fêmea, ok? Depois, esses gametas macho e fêmea vão se encontrar, vão se unir, vão se juntar, vão fertilizar, vão fecundar um ao outro. E aí ocorre a fertilização. Nessa fertilização, você concorda comigo que você tinha N de um lado e você vai juntar com mais N? Se você tem N mais N, você vai passar a ter um indivíduo que a gente chama de 2N. Então, ele passa a ser um zigoto porque ele é processo, ele é produto da fertilização de dois gametas e ele passa a ser agora um indivíduo 2N, ou seja, com o dobro da quantidade de material genético. Então, a fertilização gerou um organismo chamado zigoto que tem na sua constituição genética lá o dobro do material genético do organismo adulto, do organismo maduro. E no ciclo haplonte, eu vou até botar aqui, ó, reforçar isso. No ciclo haplonte, esse momento aqui, o zigoto, é o único momento do ciclo da vida desse organismo aonde ele vai possuir 2N. Por quê? Porque logo depois que ocorre essa fertilização e logo que ocorre a formação do zigoto, ele começa a fazer um processo de divisão celular meiótica. Através dessa meiose, então, ele vai gerar células N. Essas células N, eu vou até trocar a cor aqui, porque agora a gente está falando do esporo. Então, essa célula agora, ela deixa de ser 2N, porque ela passou por um processo de meiose e, como eu expliquei anteriormente, a meiose vai reduzir na metade a quantidade de material genético. Então, cada célula agora do organismo, ela tem uma quantidade N de material genético. E aí, a gente tem a formação de esporos por meiose. Essa formação de esporos por meiose que vai ser responsável por esses esporos, né, depois entrarem em contato lá com o ambiente favorável e se desenvolverem em um organismo maduro. Beleza? Então dá uma olhadinha para mim aqui, que eu quero que você se ligue numa coisa. Primeiro você tem que pensar o seguinte, se o organismo maduro ou adulto é N, ele não tem como fazer meiose porque não tem como dividir a quantidade de material genético. Ponto. Isso é um ponto. Beleza, então ele vai fazer mitose. Ele vai fazer mitose para gerar células reprodutivas. Células reprodutivas que a gente chama de gameta. Então, os gametas, se é por mitose e ele é N, como adulto, ele vai gerar gametas N. Esses gametas N são diferenciados entre macho e fêmea. Quando ocorre a fusão dos dois, quando ocorre a fertilização, óbvio, se a gente tem dois organismos, duas células, N, cada uma delas, N mais N vai formar um organismo 2N, uma célula 2N. Essa célula 2N, no ciclo haplonte, é chamada de zigoto. E esse é o único momento do ciclo haplonte onde o organismo é 2N, é a fase de zigoto. Quando ele tem essa fusão dos dois gametas, formando o zigoto 2N, instantaneamente esse zigoto começa a passar por um processo de meiose e essa meiose vai novamente dividir, reduzir na metade a quantidade do material genético, transformando assim um zigoto que era 2N em esporos que agora voltam a ser N. E esses esporos têm capacidade para, quando encontram um ambiente favorável, desenvolver um organismo maduro, um organismo adulto. Beleza? Então,
esses pontos de ligação, a mitose que o adulto faz para gerar gameta, a fecundação, né, entre um gameta e o outro, formando o zigoto, e a meiose do zigoto formando o esporo, são importantes para você saber de cor o ciclo haploide. Beleza? Esse é o ciclo haploide. Dá uma olhadinha no slide aí que você vai ver um outro exemplo de ciclo haploide aqui do lado, tá? Então vou voltar aqui para o vermelhinho. Olha só o que está acontecendo com essa alga multicelular, com essa alga aí que a gente tem no exemplo. Desculpa. Então vamos lá. Essa alga adulta, que é esse organismo aqui que a gente está falando, então é o organismo maduro ou organismo adulto, ele vai fazer o quê? Ele já é um organismo N, beleza? Então ele vai produzir gametas N, haploides, tá, beleza? Esses gametas, eles vão se encontrar, vão se fusionar no processo que a gente chama de fertilização e vão formar um zigoto 2N. E mais uma vez eu te digo, único momento única fase, né, do ciclo de vida desse organismo, que é 2N, ou seja, que é diploide, é exatamente a fase de zigoto. Show? Logo que esse zigoto forma essa célula única aí, né, diploide, ela vai passar por processos de meiose e vai produzir vários esporos que voltam a ser N, que nesse caso aí são chamados de zoósporos. Beleza? E aí esses zoósporos vão poder encontrar condições favoráveis e se desenvolver novamente num organismo N, um organismo haploide, ok? E aí a gente começa a ver alguns termos que são importantes também. Quais são os termos que são importantes? Um organismo como esse aqui que a gente está vendo, como esse aqui que a gente está vendo e como esse aqui que a gente está vendo, que vão ser organismos maduros, organismos adultos, eles produzem gametas. Se eles produzem gametas, eles são organismos gametófitos. É como a gente chama. Ok? E aí o que acontece? Ele produz o gameta por mitose, forma lá todo aquele ciclo de novo. Mas, como ele já é N e o esporo dele é N, ele pode produzir diretamente o esporo. Então, ele pode fazer um outro ciclo de reprodução aqui, mas que não vai ter troca de material genético. Então, a própria célula, essa célula aqui, ela já é N. Se ela começar a multiplicar ali o seu material genético e formar várias células menores com material genético também N, então a gente vai ter uma quantidade ali de esporos, chamados de zoósporos, também Ns, que já podem ser liberados diretamente no ambiente, que vão encontrar condições favoráveis para gerar um novo organismo. Só que esse novo organismo ele tem possibilidade de formar o quê? Gametas. Então, por isso, ele também vai se chamar gametófito. Entendeu a ideia? Dá uma olhadinha para mim aqui para você finalizar isso na cabeça. Então, o organismo adulto que produz gameta, ele é chamado de gametófito. Beleza? Então, o gametófito produz gameta. Grava isso, marca isso na cabeça. O gametófito produz gameta. O gametófito produz gameta. Beleza? Nesse caso aqui, a gente não vai ver a outra nomenclatura. Vamos basear nessa aqui, vamos ficar nessa, tá? Então, o gametófito, no ciclo haploide, vai gerar gametas com a mesma quantidade de material genético que ele próprio. Então, ele vai fazer mitose, vai gerar gametas haploides, N. Assim como a maior parte do ciclo de vida dele vai ser haploide. O único momento que esse organismo vira diploide é quando duas células haploides se juntam no processo de fertilização e formam um zigoto. Esse zigoto, como ele não é a maior parte da vida desse animal, ele vai sofrer... desse ser vivo, ele vai sofrer meiose, vai diminuir na metade a quantidade de material genético em cada uma das células e essas células se tornam os esporos. Esses esporos vão dar origem ao organismo adulto, sem ocorrer fusão novamente.
cada esporo vai dar origem ao organismo adulto. Organismo adulto esse que se chama gametófito porque produz gameta. Beleza? Parece redundante, eu estou repetindo várias vezes, mas é para você ficar com esse ciclo na cabeça. Beleza? Ok? Show de bola? Então vamos lá, vamos passar para o próximo ciclo. Agora a gente vai falar do ciclo Diplonte. E aí eu quero que você dê uma olhada no slide para você entender um pouco melhor esse ciclo. Esse talvez seja um ciclo um pouco mais fácil, um pouco mais simples de ser entendido. Por quê? Porque é o ciclo que acontece nos animais de forma geral, inclusive conosco, seres humanos, seres humanoides, beleza? Então, esse é um ciclo que você já está mais acostumado a ver, aonde nós temos a maior parte do ciclo de vida diploide. Então, na maior parte do tempo, inclusive no organismo maduro ou no organismo adulto, nós vamos ser diploides. Nós vamos ter 2N de material genético. Show de bola? Então, vamos começar sempre do organismo maduro, para você entender na mesma lógica, ok? Então, vamos ver esse ciclozinho menor aqui da esquerda, depois a gente olha o maior lá da direita. Olha para a esquerda aqui comigo. Então, o organismo maduro, 2N, precisa gerar gametas, porque ele é o gametófito, vamos dizer assim. Precisa gerar gametas. Porém, esses gametas, eles não podem ser 2N. E aí, olha para mim. Vamos lá. Se liga. Se eu sou um organismo adulto e tenho 2N de quantidade de material genético dentro das minhas células, cada célula minha é 2N, se eu gerar um gameta que seja 2N, quando ele fertilizar, quando ele tiver a fecundação com outro gameta que também vai ser 2N, essa célula vai ter 4N. No processo de meiose, por exemplo, vamos dizer assim, né, se ocorresse isso, num processo de meiose, os organismos separados ali seriam 2N. Só que aí, a gente estaria falando de esporos. Nós, animais, produzimos esporos dessa maneira? Não. Então, aquele ciclo aplonte que acontecia antes, ele não serve nesse caso aqui. Por isso que o nome agora é ciclo diplonte. Por que o ciclo agora é diplonte? Porque a meiose, ela vai acontecer para a geração dos gametas e não depois da fertilização, tá? Então, olha aí para o slide que você vai entender um pouco isso melhor. Então, como eu falei, nós temos a maior parte da nossa vida em organismo maduro e a maior parte mesmo do ciclo de vida é 2N, beleza? Através da meiose, a gente vai produzir gametas. Então, se a gente reduziu 2N pela metade, a gente vai ter N, beleza? Então, os gametas, vão ser N, também diferenciação entre macho e fêmea. Só que esses gametas, eles da mesma forma vão se fundir, formando aí a fertilização. Quando ocorre o processo de fertilização, esses organismos, essas células que antes eram N, agora juntou N com mais N, volta a ser o quê? 2N. Maravilha! Por que maravilha? Porque agora eu tenho um zigoto, que é 2N, e um organismo maduro, adulto, que também é 2N. Então, eu só preciso fazer aqui mitose. Eu só preciso fazer aqui a multiplicação das células. Eu não preciso novamente fazer processo de meiose. Então, no ciclo diplonte, a meiose é feita para gerar os gametas. E a maior parte do ciclo de vida é diploide. Essa é a base do ciclo diplonte. Beleza? Então, aqui, a gente vai ver do lado direito exatamente esse mecanismo acontecendo nos animais chamados seres humanos. Somos nós. Beleza? Então, a gente vai ter aqui, adultos multicelulares diploides. Então, a gente tem 2N. Esses 2N das nossas células, né, dentro das estruturas especializadas em produzir gametas, a gente vai ter a diferenciação, então, dessas células, passando pelo processo de meiose, ou seja, reduzindo o 2N pela metade, gerando células N.
E essas células N são chamadas as masculinas de espermatozoide e as femininas de óvulo. Mas elas contêm ali, ó, metade da quantidade de material genético do adulto, porque foram geradas pela meiose. E aí, quando elas se fundem, quando elas se juntam, quando ocorre a fertilização, a gente vai ter aqui, ó, N mais N, formando novamente um organismo 2N. E aí, se liga, zigoto é 2N. Então, no ciclo de Plonte, o zigoto já é 2N. E aí ele só precisa crescer, se desenvolver através aqui do processo de mitose para gerar um novo adulto multicelular diploide, também com 2N. Então ele não passa por meiose nesse caso. Então, macete, malandragem para você lembrar, característica do ciclo de Plonte. A meiose acontece para a formação de gametas. Ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto, tanto o zigoto quanto indivíduos adultos são diploides. Segundo ponto, fechou. Terceiro ponto, existem gametas haploides e que são a única fase da vida dos animais ou dos seres vivos de ciclo de Plonte, aonde as células são haploides. Então, os gametas são a única etapa do ciclo aonde eles são haploides. Beleza? Então, a única etapa do ciclo de Plonte, onde o organismo é haploide, a célula, no caso, é haploide, é no gameta. E aí, voltando o ciclo, porque foi produzido por meiose através da divisão celular lá, reduzindo em metade a quantidade de material genético. Show de bola? Então, o ciclo de Plonte está explicado. Acho que esse aí é mais tranquilo para a galera lembrar. Show de bola? Então, galera, dá uma olhadinha para mim agora, porque agora o negócio vai ficar um pouquinho mais complicado. Agora a coisa vai dar uma... Opa, peraí, como é que vai acontecer isso? Por quê? Porque no ciclo haploide, você tem a maior parte do ciclo de vida, o organismo sendo haploide. E a diferença aí é que o zigoto não é haploide, o zigoto é diploide. E é o único momento da vida onde a célula é diploide. No ciclo de Plonte, você tem a maior parte da vida do organismo sendo diploide. Por isso os nomes, aplonte, diplonte, haploide, diploide. Maior parte do ciclo de vida sendo diploide. A única célula do ciclo de Plonte que é haploide é o gameta. Pô, aí ficou legal, deu para entender, deu para clarear. Agora eu tô fazendo as ligações aqui, show de bola. Só que aí eu te mostro um ciclo que vai juntar tudo, vai confundir o samba todo. Mas vamos lá, que você vai entender. Acalma o coração, dá aquela respirada e vamos que vamos. Então dá uma olhada no slide aí para a gente ver o ciclo menor do lado esquerdo, para você entender a ideia e depois a gente vai para o lado direito. Show de bola? Se liga aí então. Então agora a gente está falando de uma samambaia, tá? Uma samambaia é uma planta, já tem ali tecidos verdadeiros, toda aquela história que eu falei para vocês, né? De tomar cuidado com isso. E ela faz um ciclo que a gente chama de aplonte-diplonte, ou seja, é a junção das duas coisas. Como assim, professor Rafael? Junção das duas coisas. Tá maluco, cara? Tá doidão? Que isso? É a junção das duas coisas. Por quê? Porque tanto ela pode ser um indivíduo adulto haploide, como ela pode ser um indivíduo adulto diploide. E aí eu vou botar para você aqui, ó. Aqui em cima é adulto e aqui embaixo é adulto. Eita, Lelê, agora o bicho pegou. Mas vamos lá, vamos entender isso aí com calma. Então vamos começar do adulto diploide, para você
associar isso ao ciclo de Plonte, um pouquinho, para você se ligar. Então, o que vai acontecer? No ciclo Aplonte-Diplonte, ou você pode até encontrar a nomenclatura antiga, tá? Que era Aplodiplobionte. Mas hoje em dia não é mais usado isso. Hoje em dia é usado como ciclo Aplonte-Diplonte, porque mostra que ele tem os dois ciclos, beleza? E olha o que eu falei para você. Volta aqui para mim rapidinho, se liga. Olha o que eu falei para você antes da gente chegar nesse ciclo aqui. Falei que o ciclo Aplonte, a maior parte da vida do ser vivo é haploide. No ciclo Diplonte, a maior parte do ser vivo do tempo de vida, né, do ser vivo é diploide. E agora no ciclo Aplonte-Diplonte, você vai ter metade praticamente, se a gente puder botar numa generalização, metade da vida sendo haploide, metade da vida sendo diploide. E por isso, você consegue chegar a um organismo adulto haploide e também consegue chegar a um organismo adulto diploide. Beleza? E aí, olha para o slide e você vai entender isso. Vamos lá. Começando do adulto 2N, ou seja, do adulto diploide, a gente vai chamar ele de esporófito. E por que a gente vai chamar ele de esporófito? Lembra que eu falei lá atrás? O organismo adulto que gera gameta é o gametófito. Então, o organismo adulto que gera esporos é o esporófito. Mas espera aí, esse cara adulto é 2N. Como que ele vai gerar esporo? O esporo, ele é N. Então, ele precisa ter redução da quantidade de material genético. Para ter redução da quantidade de material genético, ele precisa passar por um processo de quê? Meiose. E vamos botar a equaçãozinha aqui do lado. Então, a meiose pega um indivíduo 2N, divide por 2, reduz a quantidade do material genético para N. Então, o esporo é haploide. Então, aí, ó, ele já começa a fase de vida haploide, quando ele está em esporo. Então, os esporos são produzidos por meiose, que veio do organismo adulto chamado de esporófito, que, por sua vez, era diploide. Lembra? Sempre lembra dessa questão. Não tem como você fazer meiose, ou seja, reduzir a quantidade de material genético, se o organismo for haploide, se o organismo for N. Então, se ele fez meiose, é porque está vindo de um organismo que era diploide. Grava isso, que se você gravar isso que eu acabei de falar, você resolve qualquer ciclo de vida. Beleza? Então, se o organismo sofreu meiose, se a célula sofreu meiose, teve redução da quantidade de material genético, é porque ela tinha 2N, para reduzir na metade e ficar N. Então, o esporo agora, N, ele se desenvolve, vou botar aqui, ó, desenvolve no organismo adulto. Só que esse organismo adulto agora, ele é haploide. Ele é N. E ele vai produzir gametas. Se ele vai produzir gametas, é porque o cara é um gametófito. Lembra? Quem produz gameta é gametófito, quem produz esporo é esporófito. Show? Só que vamos lá. Esse gametófito é um indivíduo adulto e tem uma quantidade de DNA que a gente chama de N. Então, ele é haploide. Para ele produzir gameta tendo quantidade N de DNA, ele não pode sofrer meiose. Então, ele vai produzir o gameta através de mitose. Diferenciação das células, transformando elas em gametas. Só que, peraí, se você tem transformação de células em gametas, é porque você vai ter que fundir esses dois gametas, o macho e a fêmea. Então, você vai juntar aqui, ó, macho e fêmea. E aí vamos fazer de novo aquela equaçãozinha. Se você tem macho e fêmea, N juntando com N, você vai ter o quê? Um indivíduo 2N. Então depois da fertilização, o zigoto passa a ser 2N. E aí ele já começa a fase de vida diploide. Já começa o ciclo de vida diploide. Então, zigoto 2N,
indivíduo adulto que vai produzir esporo, chamado de esporófito 2N. E aí é que a gente tem a questão da divisão entre ciclo diploide aqui para baixo e o ciclo haploide aqui para cima. Então, olha só, vamos lá. Eu não falei para você que mais ou menos metade da vida do organismo ele passa como haploide e metade ele passa como diploide? Então, nesse slide você consegue entender isso. Ele é zigoto diploide e adulto diploide. Sofre meiose, produz esporo haploide, que produz adulto haploide. Aí ele vai produzir gameta haploide, tem fertilização, forma zigoto diploide. E o ciclo vai rodando. Então, vamos lá, que nem eu fiz da outra vez. Vamos pensar, primeira parte, começando do adulto diploide. Então, como ele é diploide e ele vai produzir agora uma célula reprodutiva que a gente chama de esporo, o esporo é haploide. Então, para passar de diploide para haploide, ele precisa fazer meiose, reduzir pela metade a quantidade de material genético. Então, o indivíduo adulto que produz esporo é chamado de esporófito. Esporófito sofre meiose e forma esporo. Primeiro ponto. Para por aí, grava isso. Segundo ponto. O esporo se desenvolve em um indivíduo adulto e agora esse indivíduo adulto é haploide. Só que ele vai produzir gameta e por isso o nome dele é gametófito. Então, o esporo se desenvolveu em gametófito, todos haploides, e o gametófito, exatamente tendo esse nome, vai produzir gametas, que também serão haploides. Então, o gametófito produz gametas haploides, macho e fêmea. Para por aí, grava isso. Terceiro ponto, os gametas vão se fusionar, vão se fundir, formando a fertilização, que vai formar, se são dois haploides se unindo, formam um diploide, que é o zigoto. O zigoto vai se desenvolver em um indivíduo adulto diploide, que aí a gente fecha o ciclo. Beleza? Entendido? Então agora você já consegue olhar para esse esquema do lado direito para a gente finalizar essa aula. Então se liga aí. Olha do lado direito aí a gente tem a parte de cima haploide e a parte de baixo diploide. E como tem muito mais imagens, vai ficar mais didático para você entender. Então olha só, esporófito, a gente está falando então de indivíduo adulto. Esporófito diploide, então ele é um indivíduo adulto 2N. Sendo um indivíduo adulto 2N, ele vai poder fazer meiose, ele vai poder reduzir a sua quantidade de material genético na metade para gerar esporos. E cada um desses esporos, então, vai poder ter a quantidade N de material genético. Esses esporos, através de mitose, vão se dividindo e vão formar, mais uma vez aqui, ó, organismo adulto. Só que agora esse organismo adulto, ele é haploide, ele só tem N de DNA. E esse organismo haploide adulto, ele vai produzir gametas. Se ele vai produzir gametas, ele é um gametófito. Sendo um gametófito, então, ele vai produzir os seus gametas, o gameta macho e o gameta fêmea vão se fusionar, né? Então, eles vão se encontrar aqui, fazer o que a gente chama de fertilização, e como a gente falou, N mais N vai ser igual a 2N, então ele volta a ser diploide na forma de zigoto. Então, o zigoto vai sofrer mitoses, fazendo aqui o seu desenvolvimento. E esse desenvolvimento do zigoto diploide, através de mitose, vai gerar novamente o indivíduo adulto, que é diploide. Beleza, galera? Então, esse é o ciclo haplonte-diploide. Dá uma olhadinha aqui para mim. Então, a ideia da gente separar os ciclos de vida é exatamente você entender a fase adulta desse organismo, se ela vai ser haploide ou diploide, ou se ele vai ter as duas possibilidades de um adulto haploide e um adulto diploide. E importante você lembrar que gametófito produz gameta, esporófito produz esporo. E também
que não tem como você reduzir em metade a quantidade de material genético se você já for haploide, se você já for N. Então, a meiose só vai acontecer na transformação da célula diploide em célula haploide. Se você tiver isso na cabeça, você faz um esqueminha ali na hora da prova, qualquer questão de concurso que cair para você com relação a ciclos de vida, haploide, diploide ou haploide, diploide, você vai tirar de letra. Beleza?